Fala, nação alviverde! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Avante, palestra! Segundo tempo veio, o Palmeiras toma um gol bizarro, senhor Carlos Miguel levou um peru daqueles, pra quem falava do Everton, hein? Pra quem falava do Everton, hein? Tá aí o Carlos Miguel, que até agora, como goleiro, não se provou no Palmeiras. Como goleiro, se provar mesmo, ser um goleiro que passa segurança, confiabilidade, ainda não. Ainda não. Ainda não. Goleiro, pra quem xingava o Everton aquilo, parará, parará, olhe o Everton, olhe ainda quem é o Everton, que foi uma Copa do Mundo, por incrível que pareça, né? Falem bem, falem mal, mas ainda tá lá. Era injustificável sair, eu falava isso desde o ano passado. E olha o Carlos Miguel, que foi entrar no gol do Palmeiras do ano passado, curiosamente, quando o Everton se machuca, e o Palmeiras passou a debandar também em termos de confiança na defesa. Perdeu saída de bola, perdeu saída com os pés, perdeu, obviamente, saída pelo alto. O Carlos Miguel tem N defeitos ainda, tem ótimos reflexos. Goleiro alto, ponto. Mas até agora não se mostrou pegador de pênalti, não se mostrou um goleiro seguro com a bola nos pés. E o Palmeiras ainda a se provar com esse goleiro. E hoje o responsável direto também, junto com a teimosia do técnico Abel Ferreira, por uma derrota babaca em casa. Uma derrota babaca contra um time sem sal no Campeonato Brasileiro até agora, que tem sido o Atlético Mineiro. Derrota de novo na teimosia de simplesmente travar o John Arias como um lateral esquerdo, que a gente não sabe se é lateral esquerdo, se ele joga como um meia pela esquerda, ele não é nada. O John Arias com o Abel Ferreira no Palmeiras não é nada. Aquele cara da Copa do Mundo solto, lá no meio, girando, livre, chegando para finalizar dentro da área. Um jogador atuando pela ponta direita em muitos momentos, dobrando ali com o Munhoz, sendo um jogador referência. Esse cara não existe no Palmeiras. Não existe. Não existe. O que é um dos maiores desperdícios de talento. Porque o Palmeiras pegou 25 milhões para contratar um jogador burocrático. Burocrático. E aí, do outro lado, um jogador que é canhoto, que já é um jogador de altos e baixos, mais baixos que altos, que é o Maurício, hoje voltou a ter a atuação de rojão molhado de novo, porque ficou preso num canto que não saiu dali e não se cresceu em nada. Sendo que no primeiro tempo, estava tentando fazer alguma coisa, o Paulinho com um pouco mais de movimentação, o Palmeiras estava tentando, e não chutava no gol. Porque ele não chutava no gol, porque o Andrés não chutou no gol, porque o time tem preguiça de chutar no gol. Um time de bons chutadores. Emiliano já fez gol de fora da área no Palmeiras, o Marlon já fez gol de fora da área no Palmeiras, o Andréa já fez gol de fora da área, o Maurício chuta no gol, ninguém chuta no gol. Porque o time, é o que eu falo, o grande problema, o Palmeiras é um time que joga com o pé invertido e se pega um time que se fecha, o time fica travado nessa bosta, dessa insistência de ponta jogar o direito pelo lado esquerdo e vice-versa. Qual que é a dificuldade de trazer o John Arias para a função dele? Um driblador, um jogador de... Tira uma jogada que ele faz no primeiro tempo, que o Paulinho perde o gol. Na minha visão, o Paulinho ali perdeu o gol. Não dá para criticar muito o Paulinho, o cara tá voltando agora, primeira partida como titular do Palmeiras, etc, etc. Mas ele perdeu aquele gol. Claro que ele perdeu. John Arias, ó, lindo, vai lá, faz, se consagra, amigão, puxando o contra-ataque. Que o Andrés dá o passe do lado direito para a esquerda, uma baita de uma jogada, foi a única jogada linda, plástica do Palmeiras no jogo. Ele perdeu aquele gol. Mas a jogada do Arias, como é que se deu a jogada do John Arias? Pô, o cara saindo do lado direito do campo, puxando o contra-ataque. É o lado dele. É o lado da velocidade. Não tem jeito, cara. E só o Palmeiras e o Abel Ferreira que enxerga o John Arias atuando como um ponta esquerda. Porque no jogo do Coritiba, o John Arias já estava burocrático. É que os gols do Maurício, do Ramon Sosa, disfarçaram a partida dele. Mas ele vem para o Palmeiras, é um jogador burocrático. E por isso que eu peço o seu like aqui, de novo, revolta, o seu like aqui, de cansaço de teimosia, porque não adianta, o Palmeiras é o time do 880. Ou é o time que vai jogar muito bem e passou o primeiro tempo tentando jogar muito bem, ou é o segundo tempo do Gustavo Gomes na área, é o Murilo virando meia no time,
Felipe Anderson entrando e cagando também no segundo gol. Ele fez o gol, assim, cara. Ele fez o gol e cagou no gol logo em seguida. Ele cagou no gol do Atlético Mineiro em seguida. Mas, lógico, também não era para ele estar lá como zagueiro do time. Por quê? Cadê os zagueiros do time? Os dois estavam debandados. O time faz um gol, volta todo mundo. Calma, fez o gol, realinha o time. Taticamente, vou trazer o Palmeiras um pouco mais por dentro. Vou trazer, calma, fez o gol, realinha, reorganiza o time e depois volta a atacar. Não, fez o gol e vamos lá. Parecendo um bando de vaca louca. Calma, cara. Puta time de vaca louca. E aí acabou tomando o segundo gol. Normal, porque não tinha defesa, não tinha ninguém. Tava um time de churrasco. Faltavam 30 minutos para acabar o jogo. E o time lá na frente com todo mundo atacando igual um bando de louco. Calma aí, meu. Que porra é essa? Uma derrota ridícula. Uma derrota ridícula. Depois de uma quarta-feira que o time jogou para cacete. O time jogou bem pra caralho quarta-feira contra a equipe do Coritiba. Primeiro tempo, ensaiava, repetiu o desempenho. Falei, porra, aquilo tava falando com o meu irmão. Falei, porra, que legal, o Palmeiras jogando bem, o Palmeiras jogando de uma forma sem dar bicuda, sem tanto cruzamento, pô, tocando bola, tá faltando o seu quê? Menos preciosista, querendo muito toquinho, o Atlético tá fechado, vem por fora, trabalha pelas duas bandas do campo, traz o Arias da direita, da esquerda pra direita, joga o Maurício pra lá, ganha a linha de fundo, ponto, equilibra o time. Não, aí começou de novo, afunilar, começa a ficar desesperado. Afunila, virou o segundo tempo, o Atlético fez o quê? Pimba, colocou um cara pra sair nas costas do Andréas Pereira e do Marlon Freitas, o tal do Cissé, o Atlético ganhou em posição e ponto, passou a contra-atacar o jogo, coisa que ele não tinha feito no primeiro tempo. Aí o Palmeiras toma o gol, um gol bizonho, um gol ridículo num peru do senhor Carlos Miguel, um gol cretino que o Palmeiras tomou, ponto. Desmontou tudo. E aí o time do toque de bola, da inteligência, do repertório virou o time do abicuda, do chutão, do zagueiro vai pra área cabecear, do zagueiro vai armar o time, do ponta que vai virar lateral direito, aí virou aquela puta zona. Então o segundo tempo foi uma puta de uma zona. E aí quando empata o jogo depois da zona que poderia tentar se reorganizar, não. Continuou mais zoneado ainda. E aí é lógico que não vai dar certo, né? E aí é lógico que não vai dar certo. Amigos, Aldão, eu sinto saudade daquela época que existia meritocracia no gol do Palmeiras. Entendeu? Eu vejo gente aí babando ovo pro Carlos Miguel, eu sempre falei que tem que existir meritocracia. Não adianta o cara chegar e ser absoluto. Entendeu? Enquanto eu falava muito do Everton, pra mim um braço de jacaré, saiu tarde do Palmeiras, agora chega esse Carlos Miguel. É o preço que se paga. Quer ganhar campeonato? Tem que ter meritocracia. Por que o Piqueires foi titular hoje e o Arthur virou banco? E esse Carlos Miguel? Quer ganhar campeonato? Faça ter meritocracia. Tá? Na minha opinião, tem que ter meritocracia. O Carlos Miguel não pode ser titular absoluto e os baba-ovo ficam enchendo o saco aí, falando que não falhou, não sei o quê. Acabou. Entendeu? Não adianta criticar o grupo. Se não fosse as falhas do Carlos Miguel, mesmo jogando mal, poderia ter ganho de 1-0 hoje. Um abraço a todos. Boa noite, Márcio Carvalho, aqui de Maravilha, Santa Catarina. Cara, eu passei um tempo sem ver o Palmeiras. Eu volto a assistir o Palmeiras, essa mesma merda, essa mesma morosidade. E esse técnico jumento. Eu não sei o que vocês tanto levantam a bola desse técnico. Não sabe armar um jogo lento. Parece que eles estão com verme, jogador com verme novo. E esse goleiro é uma merda. Esse goleiro é uma merda. Já estão querendo essa porcaria na seleção brasileira. Também a seleção brasileira só tá indo merda, mas uma merda lá. Timezinho sem construção, sem nada, sem jogada. Meu, pelo amor de Deus, o cara passa 3 meses sem ver esse Palmeiras jogar, quando volta é a mesma merda. Um time que não tem padrão de jogo. Pelo amor de Deus. É por isso que o Brasil tá nessas condições. Que o líder do campeonato com esse futebol merda é o líder. Um abraço, boa noite. Desculpa o desabafo aí, Amit. É isso aí. É isso aí. Bom, chegando agora do Allianz Parque aí, em que um time do Palmeiras aí, um time totalmente pau mole, né? Time que não agride ninguém, time que não chuta uma bola no gol, acho que talvez a única foi o gol. O goleiro do Palmeiras, 2 frangaço. Ridículo. Se essa bosta quer ir pra seleção, que alguma coisa não pode errar dessa maneira. Errando desse jeito, ele eu até quero ver o segundo gol. Eu ainda quero ver o segundo gol, porque muita gente falou também que a culpa é dele. Sim. Porque apareceu o Cassieira, não, o Felipe Anderson marcando o Cassieira. O Felipe, quem tava no bote era o Felipe Anderson,
que erra o Felipe Ele Anderson erra. até então, no pau a pau, ali no ombro a ombro, o Isso. Felipe Anderson tá pau a pau com o cara. E o Carlos Miguel vai antecipar. Só que antes dele antecipar, quem fecha é o Gomes. Felipe Anderson vem no corpo a corpo, E o tava Gomes fecha e o Carlos Miguel antecipa. Eu só não entendi por que tava ali Por o que, Felipe cacete? Anderson marcando o cara É, ali. Não um deu pra erro, entender, o jogo foi tão entendeu? rápido É. ali que... Então, tipo, aí o Felipe Anderson. Na hora que eu vi, eu falei, mas é o 7 que tá marcando? É, Vai não custar tinha que caro, ser hein? Felipe Anderson. E o goleiro antecipou a jogada. Não sei por que cacete que o goleiro tava fazendo Vai fora da área custar ali. caro isso aí. Então é. Caiu como é que é o nome do outro maluco lá? Sierra. Cassiano. Cassiera. Quase Sierra. Aquele Sierra lá Era não do tinha Zenit. tomado gol. Não errou. É, o mesmo Zenit que não comprou o Danilo. O Zenit comprou? Alguém. Não, ele veio do Zenit. Ah, É por isso que assim, ó, a diferença, assim, o Palmeiras, esse jogo tem muitas camadas, né? Você tem a falha de um goleiro aí, que quando Duas, você né, no espera, acaba entregando o ouro. Você tem um time que não chuta uma bola no gol. primeiro gol ridículo. E aí algumas pessoas falaram assim, mas o Danilo não é mais 5, o Danilo é não sei o quê. O Danilo É oito. por isso que o Palmeiras queria o Danilo. Sabe por quê? Porque se você juntar o Marlon Freitas e o Andreas Andreas. Pereira, não dá o Danilo. Essa é a diferença, porque o Danilo é um jogador moderno. E não estou falando mal Ele se do adaptou. Marlon Freitas e também do Andrés. Apenas que o Danilo, no meio-campo, é um atleta evoluído. Ele se renovou. Ele consegue trazer um pouco mais de intensidade. O Palmeiras Porque, querendo ou não, no- tocando. E, cara, o Palmeiras não conseguiu. Assim, um primeiro tempo do Palmeiras, o Palmeiras mandou no jogo. Mas se você lembrar qual foi o lance que o Palmeiras teve no primeiro tempo, nenhum. O Atlético Mineiro teve a principal chance do primeiro tempo. Que foi que o Carlos Miguel fez um milagre. Nem sei se o jogo tinha parado, alguma coisa. Parou a jogada. Mas o único lance importante do primeiro tempo foi a defesa do Carlos Miguel, mas só deu Palmeiras. Então o Palmeiras pouco agrediu. A gente sente falta, e você vê quando o jogo é difícil, a gente sente falta de quem tem que resolver, que no caso é o Alan. E O Alan é um cara que. Flaco. O Alan é um cara que quebra a linha num jogo, que E o você Flaco tem é o cara da linhas. casquinha, que a gente É. não tá tendo, que a gente não tá conseguindo ter, é o cara Você da casquinha. tem um A time segunda bola é sempre dos caras. do Atlético Mineiro muito bem colocado, organizado. Inclusive os caras deram. O Atlético Mineiro não paga nem salário, mas tudo bem. Isso não vem ao caso. Mas o Atlético Mineiro muito bem postado defensivamente. Só que falta o quê? O cara que sabe driblar. Aí, se a gente for puxar mesmo, eu observei bastante hoje o jogo. Nós temos dois laterais que, pelo amor de Deus, se você bater num Copa Americano, não dá um. Tanto o Giai quanto o Giai, tecnicamente, ele não consegue dar um passe. Ele não consegue correr. Ele não consegue fazer uma jogada. E o Piquerez tá O morto. Piquerez tá sem. Os últimos 2 anos do Piquerez é isso. É isso que nós Cachorro estamos castrado. vendo. Ele nem sobe, nem cruza, não faz porra nenhuma. Inclusive, achei que o Abel demorou muito para colocar o Arthur. O Arthur já entrou no final, não adiantava nada. Mas então o Palmeiras totalmente Palmeiras no descolado aí da realidade. Um Palmeiras que na sua casa deveria agredir o Atlético Mineiro. Não bastava apenas você estar no campo do Atlético Mineiro com posse de bola. Você precisava agredir. E o Palmeiras não agrediu o Atlético Mineiro. Palmeiras não agrediu. Palmeiras hoje foi muito ruim. Foi muito ruim. Só tocando bola, né, Zé? O cara tocando, sabe por quê? Porque não tem um cara de infiltração. O meio-campo do Palmeiras, quando eu falava que tinha que trazer o Danilo, é porque precisa de um cara com mais intensidade, cara vertical. Adoro o Andreas Pereira, sempre falo isso. Adoro o Andreas Pereira e adoro o Marlon. Só que são jogadores, na maioria das vezes, posicional, aquele cara. Mais travado. Que mantém Que é mais o a posição. tapa, que é o tapa Toca, esperando a vai, brecha da toca. zaga. Não é o cara que pega a bola, tenta o drible, vai, como faz o Alan, por exemplo. Então o Palmeiras sofre muito. O Maurício não vai ser sempre que ele vai fazer a coisa acontecer. Então o Palmeiras ficou muito aquém do que poderia. Ficou tocando. O Atlético, no primeiro tempo, ele falou, faz o gol, vai, faz logo. Porque a gente precisa sair pro jogo. Se vocês não fizerem o gol, a gente não vai sair. A gente vai ficar aqui. E o Palmeiras nada fez. O Palmeiras não chutou uma bola no gol. Não teve nenhum chute. O Palmeiras não chutou uma bola no gol no primeiro tempo, então. Vocês me falaram, o Palmeiras mereceu perder? Na minha opinião, mereceu. Vai ser Mereceu perder, porque você não pode falhar. na coletiva. Um jogo desse, você não pode falhar. O Carlos Miguel, na minha opinião, tomou um frangaço e no outro cagou.
Falhou de novo. cagou. Antecipou a jogada. E o Palmeiras pouco fez. Palmeiras pouco fez. Colocou o Vitor Roque, acabou entrando. Mas assim, o Aldão, Wallace, amigos. Pouco fez. Palmeiras mereceu perder, a distância diminui, a pressão vai aumentar. Porque Os caras têm um campeonato a menos. Tem um jogo a menos. Um jogo a menos. E agora. Ah, eles estão fora da Copa Não, do Brasil estão também, no né? campeonato a menos. É, Ah, cara, Copa do desculpa, Brasil, eu não tinha estão fora da entendido Copa a do Vai Brasil. ficar mais difícil ainda. Eu não tinha entendido Não, sim. o contexto. Agora Vai eu ficar voltei. mais difícil Eles vão ficar de olho ainda só Copa do a Brasil, situação do Libertadores Palmeiras. e Um Brasileiro. jogo que era pro Palmeiras ter, ganha esse jogo, os caras não recebem nem salário. Os caras mandaram um manifesto essa semana pro Atlético Mineiro como que o treinador deveria escalar o time. O Atlético veio com o Lianco na zaga, meu Deus do céu. E a gente não conseguiu fazer um gol na zaga com o Lianco. E o Palmeiras não conseguiu infiltrar numa zaga a dessa. gente não teve um jogador pra quebrar em cima do Lianco. Um jogador pra pegar ali, ó, no mano a mano. O Arias, que é o cara pra fazer Foi muito isso. ruim. Não fez.